Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a saga dos X-Men volume 16. Essa é uma das edições talvez mais aguardadas pelos fãs da franquia Mutante, e digo isso porque ela traz o primeiro mega evento, o primeiro crossover envolvendo os diversos títulos, né? Aqui começa o Massacre de Mutantes. E por que que esse evento é tão importante? Porque a gente está lendo na saga dos X-Men um período onde a franquia foi se reestabelecendo como uma das principais no universo Marvel e ganhando títulos derivados, Novos Mutantes, X-Factor, e daqui a pouco a gente vai ver outros, como o do Wolverine, a X-Force e tudo mais. Nessa edição, a gente vai ver uma primeira tentativa de unificar todos esses títulos, que no caso eram X-Factor, Novos Mutantes e X-Men, em um só evento. Essa edição 16, ela é uma edição em capa cartão, com 144 páginas, preço de capa é R$ 39,90, ela reúne as edições Uncanny X-Men 210 e 211, X-Factor 9 e 10, Novos Mutantes 46 e Thor 373, porque o Thor do Walter Simonson acaba sendo envolvido. Isso significa que a Panini resolveu lançar o evento inteiro dentro da saga dos X-Men. A Panini chegou a lançar muito tempo atrás em uma edição intitulada, acho que, Os Maiores Clássicos dos X-Men, mas eu não sei se aquela edição tinha tudo. Aí eu fui lá e comprei uma edição em inglês do Massacre de Mutantes, que reunia todos esses títulos, são cerca de 300 e poucas páginas. E aí eu fui dar uma checada, as outras edições vão também sair na saga dos X-Men 17. Então vai ser uma oportunidade de quem não teve como ler tudo que saiu antes, ler agora. E isso é interessante, porque foi uma preparação que o Chris Claremont fez, um evento que era para valorizar ainda mais a coesão do universo mutante, e de certa forma acabou arrastando outras séries, como acho que o Demolidor e Power Pack também tem edições que passaram exatamente. O Demolidor e Power Pack passam também dentro do Massacre de Mutantes. Sobre a história em si, a gente vai começar com os eventos sucedendo o que aconteceu na edição 15, né, onde X-Men e Clube do Inferno travaram uma batalha contra o Nimrod ali no Central Park. E a partir dessa batalha, o Sebastian Shaw resolve convidar o Magneto para tomar um assento no círculo interno do Clube do Inferno, e esse seria o Rei Branco. Magneto resolve pensar nessa proposta, nessa aliança, o que já demonstra que na franquia X, heróis e vilões atravessam uma linha muito tênue, e que talvez agora na fase de Krakoa isso justifique a reunificação, o perdão que alguns obtiveram para poder estarem juntos ali. Mas ao mesmo tempo, quando você vai aprofundando na história e vendo que o que os carrascos fizeram, né, eles simplesmente promoveram um genocídio contra os mutantes que viviam no subsolo. E a história, ela tem um senso de urgência muito grande, porque já na primeira página nós somos apresentados a essa ameaça dos carrascos. Já vemos um dos mutantes sendo caçado, e aí a coisa está só começando. E ela vai escalonando para perseguições no subsolo, perseguições que provocam a chegada de um pedido de socorro na Mansão X. E então a gente tem uma situação que é bastante evidente, né? Que como os X-Men são uma minoria privilegiada. Eles são mutantes, a maioria deles com poderes bastante interessantes, e a maioria deles também com treinamento em batalha, o que significa que se eles fossem perseguidos, se eles forem acossados, eles têm condições de tentar sobreviver. Quando a gente vê os carrascos perseguindo outros mutantes que não têm esse mesmo treinamento, que não têm poderes tão interessantes, aí fica claro como que a necessidade de protetores para essa comunidade. E é nessa necessidade de protetores que surge o X-Factor, né?
O X Factor aqui da Louise Simonson é uma tentativa de retomar a equipe original dos 5 X-Men originais, só que agora trabalhando para o governo, com uma desculpa de que vão caçar mutantes, mas na verdade eles os protegem, né? E eles são envolvidos aqui nessa trama junto com a equipe da Força Federal. Eu acredito que o principal charme dessa saga Massacre de Mutantes ter envelhecido bem e ter resistido à ação do tempo é uma narrativa que, apesar de ser bastante convencional, sem grandes inovações de roteiro, sem grandes peripécias criativas, é uma equipe de vilões exterminando vítimas frágeis de mutantes que não foram treinados e nem preparados para sobreviver, tendo ali uma tentativa desesperada de resgate e de vingança por parte dos heróis, que são os X-Men, que já vinham também enfrentando uma forte onda de rejeição pública. Então, tudo convergia para uma crise de mídia, porque o X-Factor estava atuando, e uma crise, se não podemos dizer humanitária, porque tudo mostrava que os carrascos iam conseguir atingir seu objetivo, né? Eles eram muito mais preparados, eles eram muito mais violentos e muito mais focados do que a maioria dos vilões que os X-Men tinham enfrentado até agora. E não havia qualquer preparo por parte dos Morlocks para lidar com algo assim. Então a comunidade Morlock foi ali completamente devastada. As consequências dessa saga, a forma como ela foi desenvolvida, iam reverberar ao longo de muitos anos na franquia X. Então, se você está lendo isso pela primeira vez hoje e já sente um pouco o impacto dessa história, imagina quem leu isso lá nos anos 80, sem saber como os heróis mutantes iam sair disso depois. Outro aspecto que ao término da minha leitura provocou alguns questionamentos foi justamente como é possível perdoar esses vilões e trazê-los para o convívio em sociedade, como alguns deles estão hoje em Krakoa, depois de um evento como esse, né? Dentes de Sabre, Arco Voltaico, Arpão, vários desses mutantes Maré Selvagem já foram vistos em eventos, já participaram inclusive de equipes, já estão ali no meio de uma sociedade que foi desenvolvida para dar uma nova oportunidade aos mutantes, e a maioria deles receberam inclusive um perdão diplomático, né? Uma anistia para esses crimes que eles cometeram. Mas eu confesso que, relendo essa história, começo a ter um pé atrás se esses indivíduos mereciam essa segunda chance, esses indivíduos mereciam realmente uma nova oportunidade de convívio perto daqueles que tão pouco tempo atrás foram até as suas próprias vítimas. A gente tem alguns momentos nessa saga que são momentos que se tornaram emblemáticos para a franquia mutante como um todo. O Colossus toma algumas decisões que iam marcar ele para o resto da sua existência. O Wolverine vai ter a sua primeira grande perseguição e lá na frente a sua primeira grande batalha contra o Dentes de Sabre. Essa é uma das cenas emblemáticas dessa saga, né? Então, o Massacre de Mutantes ele justifica o seu hype. Vão ser 2 edições onde todas as equipes vão estar de alguma forma envolvidas nesse evento, apesar de que as histórias do X-Factor, as histórias dos Novos Mutantes, elas são envolvidas, mas não tão assim diretamente. O evento principal acontece em Uncanny X-Men, mas eu acho um acerto da Panini ter colocado todas as edições, inclusive as do Thor aqui nessa HQ, porque assim quem não teve a oportunidade de ler em outros encadernados vai poder agora ter a saga completa. Uma das principais vítimas desse evento vai ser o Arcanjo, o Anjo, né? O Warren Worthington. Ele está junto com a equipe do X-Factor, eles vão ser derrotados e o Warren vai sofrer muito na mão dos carrascos. Depois de Massacre de Mutantes, a gente tem umas 2 edições ali e já começa na sequência a queda dos mutantes. Então vem uma sequência de eventos importantes na franquia e que a gente vai poder ler e ter isso assim em ordem cronológica bonitinho na estante como tá ali.
Eu acho que esse é o grande acerto das coleções sagas em relação, por exemplo, à coleção histórica Marvel. Na coleção histórica Marvel, X-Men foi temática, Vingadores foi temáticos, e agora não. Agora a gente tem tudo assim em ordem cronológica, e se eu tivesse que fazer uma aposta hoje, eu diria que a saga dos X-Men tem tudo para ir anos 90 adentro e chegar facilmente assim à edição 40, 50, passar mais uns 2 anos sendo publicada, porque tem material para isso, e muita coisa que já foi lançada há algum tempo, como por exemplo a saga Inferno que está ali embaixo, e já não se encontra mais, e muita gente que chegou e começou a colecionar depois está atrás desse material. Esse foi o Poptopia de hoje. Se não for inscrito, já sabe, se inscreva, ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nessa concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre bom. Forte abraço e até a próxima!